Bom dia, crente! Começamos a nossa quarta-feira. Bem-vindos à nossa manhã de sabedoria. Que alegria ter você aqui comigo para a gente compartilhar da palavra de Deus e aprender e crescer espiritualmente. Nós estamos nessa semana falando sobre a nossa segurança está somente em Deus. Nós estamos baseando o nosso texto lá do Salmos 37. E quantas coisas a gente já aprendeu, como não olhar para o lado, como confiar em Deus e Ele vai estar conosco. É Ele quem vai resolver os nossos problemas, é Ele quem vai estar no meio da tempestade conosco. Vamos lá para o nosso texto, que é um pouquinho mais extenso hoje. Nós vamos ler mais 2 versículos, mas nós vamos aprender muito mais da palavra de Deus. Deleita-te também no Senhor e Ele concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais Ele o fará. E versículo 6, e Ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Gente, lembra o que eu falei lá na segunda-feira? Davi aqui começou esse texto falando que ele estava olhando para a vida daquelas pessoas que não confiam em Deus, aquelas pessoas que não seguem a Deus, os ímpios, e começou a se comparar com eles. Mas apesar de ele estar refletindo sobre tudo isso, olha o que ele chega na conclusão, e é o que nós vamos estudar hoje. Olha como é importante o que Davi fala. Quando ele diz assim, deleita-te também no Senhor e Ele considerará os desejos do seu coração. Foi um pouquinho do que eu falei ontem, que eu disse. O que é deleitar? Deleitar é você pegar uma rede e deitar assim, bem tranquilo, sem preocupação, e começar a falar: Deus, olha, eu tô passando por humilhações, eu tô passando por rejeições. Oh Deus, eu tô com esses sonhos, com esses projetos, eu quero isso, eu quero chegar naquilo. O que o Senhor acha? Deleitar é agradar-se de Deus, é poder pensar nele e contar tudo para ele, tudo que você tá passando, seja de bom ou de ruim. É Ele quem pode realizar os seus sonhos, é Ele que pode dar tudo que você deseja, porque Ele já escreveu o seu futuro, Ele já escreveu os seus dias, os seus melhores dias já está escrito no seu livro. E vai dar tudo certo, porque é Ele quem está com você. Como eu disse, como eu gosto de dizer, para não falar que é uma teologia motivacional aqui, não, nós teremos aflições, nós teremos problemas, mas no meio das aflições, dos problemas, das tempestades, Ele está conosco. Deleita-te também no Senhor. Eu gosto sempre de meditar nesse versículo. E Ele considerará os desejos do seu coração. Quando nós nos agradamos de Deus, pensa, se você é mãe, se você é pai, a maioria do nosso público aqui tem uma idade, a maioria, não falando todos, a idade da maioria do nosso público aqui é de 30 a 45 anos. Então, provavelmente, algumas dessas pessoas já são pais. Mãe é pai. E pensa, seu filho vai lá, te agrada, fica com você, quer estar do seu lado. Você não vai fazer de tudo pelo moleque, velho? Você não vai fazer de tudo pela menina, pra ela vai pedir pra você: ô mãe, compra tal coisa pra mim. Só de ela estar ali, te abraçar, te beijar, você vai querer dar o mundo pra ela, porque é sua filha, porque ela tá ali com você, ela faz questão da sua presença. Quanto mais Deus, quanto mais quando nós procuramos o Senhor Jesus, nós queremos obedecer aos seus preceitos, mesmo com os nossos erros, mesmo com as nossas falhas, mesmo tentando e muitas vezes tropeçando, mas a gente não quer ficar ali no erro, a gente não quer ficar ali naquela vida, a gente quer agradar ao Senhor Jesus. Ele vai conceder os desejos do nosso coração, Ele vai nos ajudar a sair dessa situação ruim. Ele vai. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês que eu lembro aqui. O meu sonho era entrar no banco. Hoje eu trabalho numa instituição financeira. Meu sonho era entrar no banco. É um emprego. É um emprego. Deus poderia me dar qualquer emprego com o mesmo salário que eu tenho, com os mesmos benefícios, mas eu queria um banco.
E aí quando eu decidi obedecer, quando eu decidi confiar, quando eu falei, Deus, é o Senhor, se o Senhor quiser me dar, beleza, se o Senhor não quiser dar também, não vai mudar o nosso relacionamento. Deus falou, filha, agora sim, agora você tocou no meu coração. E me deu, quando eu menos esperei. E hoje eu trabalho, é um emprego, gente. Dizer a coisa mais simples do mundo, que qualquer um pode conseguir, mas Deus, ele fez questão de me dar. É porque a gente confia nele. Quando o salmista diz, entrega o seu caminho a Deus, é entregar tudo, é seus sonhos, é seus objetivos, é as suas frustrações, é as suas angústias, é as suas humilhações, é as suas rejeições, é as suas dores, é as suas tristezas. Entrega tudo, porque Ele vai fazer. Confia nele e Ele o fará. Confia nele independente do resultado. A consequência do versículo 4 está lá no versículo 6, que diz, quando você deleita no Senhor, quando você confia nele, o resultado está lá no versículo 6 que nós lemos, que diz o seguinte, ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Numa outra versão diz assim, e ele fará que com a sua honestidade seja como a luz e que a justiça da sua casa brilhe como a luz do meio-dia. Eu passei por uma situação num certo lugar em que eu não fiz nada, mas aconteceu que eu fui perseguida, eu passei por humilhação, eu passei por rejeição, um certo grupo de pessoas não gostavam de mim e fazia de tudo para me prejudicar. E aprendendo muito sobre vida emocional, aprendendo sobre como Deus quer as coisas, porque nós somos do Ministério da Reconciliação, aqueles que são embaixadores, nós não buscamos a guerra, nós não buscamos intrigas nem inimizades, e aí eu poderia estar falando para os meus supervisores o que estava acontecendo ali, mas eu me calei, eu decidi confiar em Deus. Falei, Deus, estou sendo injustiçada, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. Às vezes as pessoas riam de mim, você não está fazendo nada, você não vai se defender. Mas eu deixei tudo na mão de Deus. E Deus, ele fez a justiça do jeito dele. E a justiça que eu pedia para Deus fazer não era a minha justiça, que a minha justiça, muitas vezes, a nossa justiça é querer que as pessoas que nos façam mal sejam envergonhadas, sejam postas de lado, sejam maltratadas, que elas passam as mesmas coisas que nós, mas aquele que é do Ministério da Reconciliação quer que a justiça de Deus seja feita, e a justiça de Deus é muitas vezes a misericórdia dessas pessoas que estão te fazendo mal. E aí eu pedi a misericórdia de Deus para essas pessoas, porque elas não sabiam o que estavam fazendo, e Deus fez a justiça, Deus tirou, graças a Deus, essas pessoas da minha vida, e como diz a palavra de Deus, Deus me deu dupla honra. Então eu não precisei reclamar com os meus superiores. E até hoje, os meus superiores me honram, gostam de mim, me recomendam pela atitude que eu tive de não procurar a justiça. E eu tenho orgulho de dizer que eu nunca sentei na mesa de um superior meu para reclamar do que estavam fazendo comigo. Porque muitas vezes os homens vão olhar para nós e eles não vão fazer a justiça. Muitas vezes eles vão fazer a justiça do jeito deles, às vezes eles não vão te entender, mas quando nós ajoelhamos os nossos joelhos no chão, é uma redundância, quando nós ajoelhamos quando nós nos ajoelhamos perante Deus, Ele faz a justiça por nós, é Ele quem nos defende, é Ele que nos coloca em dupla honra, é Ele que nos mostra que está conosco, porque isso faz parte da vida do ser humano, nós passamos por injustiça. Davi também passou por injustiça, humilhação, mas Deus era com ele, Deus colocou ele em lugares altos, colocou ele em lugares de governo, porque ele não buscou a sua justiça, ele buscou a justiça de Deus. Se você se defender, Deus ele não vai te defender. Se você pedir defesa dos homens, Deus ele não vai lutar por você. Você quer a justiça de Deus ou você quer a justiça dos homens? Eu deixo essa pergunta para você. Obrigado por assistir até aqui. Deus abençoe o seu dia.